live A Bola Não Para, nesta sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. A live A Bola Não Para vai conversar com o Alisson, zagueiro, que já entrou aqui com a gente. Tá lá em Israel, fazer um contato, Brasil e Israel, que bacana, né? Porque a internet não facilita as coisas nesse momento. A gente vai conversar com o Alisson, que é o nosso convidado, e eu já quero agradecer o pessoal da Agência Solução, o Roberto Seco. Vocês viram que mudaram aí, deu uma estilizada, né, na parte das minhas redes sociais, meu YouTube, graças à Agência Solução com o Roberto. Querem mudar lá, dar um up aí na sua rede social, no seu negócio, avançar? Tudo bem, Juliana? Boa noite. É só falar com o pessoal, com o Roberto da Agência Solução. A Lina está aqui também. Boa noite a todos. Vamos aproveitar, fazer a live, mandar um convite aqui para o Alisson, para a gente conversar aqui. Tá me ouvindo? Dá uma travadinha. Opa! Tudo bem, Alisson? Tudo bem, e você, Fred? Tudo bem, cara. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem, deixa eu só dar uma conectada aqui no fone aqui para... Beleza. Fique à vontade aí. O Alisson, que é nosso convidado aqui na live A Bola Não Para, ele que tá em Israel. Lá tá na frente, né? Tô invadindo, acho que já é madrugada já. O Alisson vai contar pra gente. Que horas são aí, Alisson? Aqui Pronto. no Brasil, 18h06. E aí em Israel? Aqui em Israel são 00:04. Já estamos no sábado aí em Israel, né? Já estamos no sábado aqui já. Hoje já é amanhã, né? Hoje já é amanhã, exatamente. E eu quero agradecer, desculpa estar invadindo um pouquinho a sua madrugada aí, mas eu fico muito feliz de poder conversar com você aí direto de Israel, tá legal, Alisson? Imagina, Fred, o prazer é todo meu. Primeiramente, quero agradecer pelo convite de estar participando da live aí. Agradecer a todos os espectadores aí que estão acompanhando a gente. E, mais uma vez, satisfação total estar participando, porque eu acredito que é um programa que existem muitos jogadores brasileiros que são desconhecidos e que vivem em outro lado do mundo e muita gente não conhece. E esse programa abre as portas para que as pessoas possam conhecer mais a nossa vida, o que a gente passa, o que a gente faz. É muito bom. Um prazer total. E é bom para poder contar a nossa história, né, Alisson? A gente tem, às vezes, né? Você tem história para contar e às vezes ninguém ouviu e é interessante saber, né? Exatamente, Fred. Legal. Alisson, então, quantos anos você está hoje? Sua idade hoje? Eu estou com 29 anos, Fred. 29. Tá legal. Você começou, sempre quis jogar bola? Sempre quis ser jogador, Alisson? Como que foi o seu sonho de menino? Então, na verdade, eu sempre quis ser jogador, sempre tive aquele sonho como todo brasileiro. Acho que toda criança brasileira, quando nasce, principalmente homem, quer ser jogador de futebol, né? Mas eu tive o sonho desde criança, apesar das dificuldades, eu consegui, graças a Deus eu consegui. Legal. E você é de São Paulo, Alisson? De onde você é aqui do Brasil? Sim, eu sou de São Paulo, Zona Leste, de Itaquera. Opa, Itaquera. E que agora tá, né? Ganhou um estádio, tá todo mundo, né? Itaquera dos seus tempos não é a Itaquera de hoje, né, Alisson? A Itaquera hoje tá totalmente diferente, né? Exatamente. Ainda não tive o privilégio de poder ir lá no estádio do Corinthians. Já passei em frente, claro, nas minhas férias, mas não tive o privilégio. Muita coisa mudou, inclusive o novo estádio lá. Com certeza. E aí, Alisson, como foi? Como você começou a jogar bola? Foi na rua, escolinha, na várzea? Porque eu tenho entrevistado muita gente, viu, Alisson, que inclusive está fora do país, que surgiu da várzea, uns até pega a base de clube, outros não, já vão direto pro exterior e começam a jogar sem a base aqui no Brasil, já tentando fazer sucesso, buscar seu caminho fora do país. Como que foi o seu caso? Então, Fred, o meu caso foi o seguinte, como eu citei um pouco atrás, o meu início foi muito difícil, pelo fato de eu vir de uma família bem humilde e ter que ajudar o meu pai. Comecei a trabalhar muito cedo, então tive que... Você trabalhava do quê, Alisson? Eu trabalhei em 3 empregos de carteira registrada. Trabalhei, primeiro emprego eu trabalhei numa metalúrgica, como ajudante geral. O segundo emprego também numa outra metalúrgica. E o último, antes de eu engrenar na carreira profissional, eu trabalhei num depósito de material de construção. Legal. Para ajudar em casa, você estava trabalhando, mas aí a bola já estava junto com você aí nesse momento de estar trabalhando. Sim, é uma história de idas e vindas, né? Como a gente sabe, quando a gente começa a jogar futebol,
as coisas não começam a, né, a todo Não são vapor, fáceis. né? Não É, são fáceis. Então, tipo assim, às vezes você encontra equipes que fazem acordo com você e não cumprem. Então, assim, às vezes, e como você tem contas, tem que ajudar em casa, aí por causa desses parâmetros aí, eu ida e vinda, trabalho, joga futebol, trabalha, joga futebol, trabalha, joga futebol. Até que eu engrenei. Tive uma oportunidade no Nacional da Barra tá. Funda. Até você chegar no Nacional, como que foi esse início aí de caminho? Onde você começou a jogar que o pessoal fala, ah, você não quer ser jogador, tal. Onde que foi esse caminho aí, Alisson? Então, eu sempre joguei futebol de várzea, né? Tá. Hoje eu não sei como é que se chama mais na várzea aí, mas Na técnica é sempre joguei Copa Kaiser, sempre joguei essas Copas aí sim, sim, de amador, né? sim. Então, e eu sempre joguei em grandes equipes, boas equipes, como o Ajax, que é bem conhecida. Conhecido. Joguei campeonato de Diadema, joguei bastante campeonato amador, Tá. em bastante equipes conhecidas, mas muitas pessoas também falaram comigo, sempre fala para mim, pô, você nunca tentou nada, nunca teve ambição de querer ser um jogador profissional e tal. Eu falei assim, olha, ambição eu até tenho, mas falta só oportunidade. Não tive nenhuma oportunidade ainda, mas Sim. e aí eu continuei jogando, fui jogando. Na minha infância eu fiz. Não tive base em clube profissional, fiz escolinha de futebol, como acho que a maioria de muitas crianças fazem hoje. Inclusive, se ele estiver acompanhando, queria mandar um abraço para o Esquerdinha, que é o Pedro Salles, que foi, sabe, uma pessoa muito especial para mim no início. Eu tenho muito amor e carinho por ele. Tive o prazer de reencontrar ele, conversar via WhatsApp, pegar o número dele e manter contato com ele. Foi Legal. muito legal, muito bacana. Eu não estou te ouvindo, eu não estou conseguindo te ouvir, Fred. Não estou te ouvindo. Ainda não estou te ouvindo, Fred. Olha, então você estava contando, aí você estava jogando, né, a gente está apresentando quem está entrando agora, o Alisson é zagueiro, atua lá em Israel, está iniciando a contar a sua caminhada para chegar a se tornar um jogador profissional. Aí você dizia, eu jogava na Várzea, no Ajax, em outros times aí, e aí o pessoal perguntava, pô, mas você nunca pensou em ser jogador profissional? Aí começou a falhar. Foi isso aí, Alisson, queria que você contasse essa caminhada, até para o pessoal que está assistindo a gente, ver como não é fácil se tornar jogador profissional, e quem sonha em ser jogador profissional, vê que o caminho também não é nada tão tranquilo assim. E o Paulo Afonso está entrando agora, um grande abraço, Paulo Afonso. É verdade, Fred. Como eu estava dizendo, eu tive bastante oportunidade de jogar na várzea e muitos amigos comentavam comigo, olha, você não tem vontade de realmente engrenar na carreira, virar um atleta profissional, realizar o seu sonho e tal.
E eu sempre falava para eles, é óbvio, é claro que eu tenho essa vontade, é óbvio que eu tenho essa ambição de me tornar um jogador profissional, mas como a gente sabe, a caminhada não é fácil, a caminhada não é fácil, é muito, muito, muito dura. E, tipo, como eu citei anteriormente, foram indas e vindas, tentando, 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 tentando. Mas graças a Deus a gente conseguiu. Estamos aqui. E aí você estava na Várzea, quem foi que te falou, olha, Alisson, vamos para esse lá, ou tem falando de tal, alguém que chegou para você, porque o Nacional foi o seu primeiro clube de futebol, o seu primeiro contato com o futebol profissional, com um clube de futebol profissional, foi o Nacional ou foi alguma outra equipe, Alisson? Eu cheguei a fazer alguns testes em clubes anteriores, Tá. já no caso profissionalmente, para me tornar um jogador profissional. Em quais clubes? Quais clubes, Alisson? O único time que eu realmente fui a fundo para tentar era um time que eles eram de Jaguariúna e estavam fazendo um acampamento na Serra da Mantiqueira, que para quem mora Sim. em São Paulo aí conhece bem. E eu fiquei a morar lá umas 2 semanas, 3 semanas. Inclusive o treinador era o Buião, um rapaz que gostou muito de mim, foi uma das pessoas mais importantes assim que colocou dentro da minha cabeça que eu tinha capacidade, que eu era uma pessoa que poderia realmente alcançar aquilo que eu tenho alcançado. Só que infelizmente aconteceu algumas coisas com o clube acabou entrando em falência e eu não consegui regressar, não consegui dar continuidade com o clube e depois daí eu voltei a trabalhar novamente. E aí eu estava jogando futebol na várzea e um amigo meu falou assim, olha, o rapaz é médico, ele era médico e começou a trabalhar no Nacional. Falou assim, poxa, Alisson, comecei a trabalhar no Nacional da Barra Funda, já ouviu falar? Falei assim, olha, eu já ouvi falar. Sim. E ele falou, eu tenho uns contatos dentro, você poderia arrumar uma oportunidade para você fazer um teste, o que você acha? Falei, poxa, legal, se você conseguir arrumar, eu vou sem problema. E foi aí que eu cheguei ao Nacional. Caramba. E aí você foi pro Nacional e ficou lá quanto tempo, Alisson? Eu lembro que eu cheguei lá, eu cheguei na fase de peneira, né? Fase de Você chegou na testes. peneira? Então, Isso. então, peraí. Aí você chegou na peneira. Aí era um dia de peneira, era isso. Você chegou, era um dia de peneira, era isso. Isso, Aí, quem quer ser goleiro? Aí tem a fila de goleiro. Quem quer ser lateral direito? Tem aquela fila de lateral direito. Quem quer ser zagueiro? Exatamente. Quem quer ser quarto zagueiro? Aí você foi. Exatamente. Eu cheguei Pra qual lá, fila aí você foi, Alisson? eu sempre fui defensor, Tá. às vezes eu jogava de volante ali, tá? Olhei para as filas assim, eu vi, poxa, as filas de zagueiro, meu, quase não tem muita gente. Falei, eu vou na fila de zagueiro mesmo, né? Não vou ficar brigando com um monte de cara ali que tá tentando ali de volante, não, eu vou lá de zagueiro mesmo. E aí eu fui na fila de zagueiro, aí eu lembro que eu comecei o rapaz escolheu 2 times, né, para fazer um jogo no Campo Grande, 11 contra 11. Sim. E eu fui chamado para esse primeiro time. E logo com 10 minutos, 15 minutos assim de treino, eu lembro que a equipe profissional do Nacional estava treinando do outro lado. Caramba. E eu, com 15 minutos de treino, assim, eu vi que o treinador começava a conversar com o treinador. O treinador tá querendo testar você na equipe principal. Sim. Fazer um. Aí eu falei, legal. Aí eu já saí da peneira, já fui pro outro campo, treinar com a equipe principal, no segundo time, mas com a equipe principal. Um coletivo 11 contra 11 e eu no time reserva na equipe principal. E aí eu fui desenvolvendo, fiz um bom treino,
e eles mandaram eu ir voltando, até que eu assinei o primeiro contrato. Assinei o primeiro contrato, eu lembro que eu fiquei lá, o primeiro ano nós jogamos a segunda divisão do Paulista, que é conhecida como a Bezinha aí no Brasil, né? Sim. E, e eu lembro que a gente fez uma Bezinha, a gente jogou esse campeonato paulista segunda divisão, que a gente chama como Bezinha. A Sim. gente teve um um bom desempenho e no ano seguinte eu tinha assinado 2 anos de contrato com o Atlético, com o Nacional. Sim. No ano seguinte, quando terminou a Bezinha, o Grêmio Barueri me procurou Pra jogar. para mim como empréstimo para lá, para E só um mim. detalhe, Alisson, só um detalhe que é importante, né? Quando você foi pro. Aí você, poxa, é um caso raro, né? Você chegar à peneira e depois já estiver isolado, né? Participar de jogos profissionais, isso já não é fácil. Né? Você teve essa sorte, claro, teve seu talento que chamou a atenção, mas você teve essa sorte, né? Aí você começou a ir lá, como foi? Você ficou no Nacional alojado lá e e você contou para sua família quem te incentivava, que você fez questão já de contar que você ia ficar no Nacional, hein, Alisson? Então, no começo eu não fiquei morando no Nacional. No começo eu não fiquei morando, Tá. eu ia para casa todo dia, como era da Zona Leste, era muito rápido. E Sim. eu tinha outros amigos que eram da Zona Leste, então eles sempre me davam carona. Então, no começo eu não fiquei morando lá. Depois, conforme foi passando o tempo, aí o pessoal começou a tornar assim, um ambiente mais profissional. A gente concentrava antes de jogos, mas as concentrações era tudo dentro do estádio do Nacional, debaixo Nicolaio, no sim. Nicolau Alayon, lá atrás onde ficava o clube e tal. Então a gente ficava sempre alojado lá. Então, tipo assim, eu não cheguei a morar num alojamento, entre aspas, porque era perto da minha casa e eu tinha facilidade com os meus amigos para pegar carona para chegar até o treinamento, né? E, e como eu estava dizendo, e aí Né? o Grêmio Barueri se interessou em mim Sim. e conversou com o Nacional, aí aconteceu um empréstimo, aí eu cheguei no Grêmio Barueri. Eu lembro que foi algo assim, Fred, algo muito legal, que eu cheguei no Grêmio Barueri, a gente ia disputar a Copa do Brasil. A gente estava disputando o jogo da Copa do Brasil e o primeiro jogo foi contra o Santos. Primeiro jogo Opa, contra o Santos e era naquela época da febre que o Neymar tava. estourando. Eu lembro que o time tinha o Neymar, tinha o André, tinha o Gabigol, tinha o Pato. Era uma equipe fantástica. E o treinador chegou em mim assim, um dia de treino. Eu cheguei no Grêmio Barueri no dia depois, ele chegou em mim e falou assim, tipo, colocou a mão no meu ombro e falou assim, olha, eu vi você treinando, vou colocar você para marcar o Neymar. Falou assim para mim, eu vou colocar você para Apenas marcar o isso. Neymar. Só isso. Vou colocar você para marcar o Neymar. E tipo assim, eu olhei para ele e falei assim, ó, professor, tô dentro. O que você precisar, eu tô aqui, né? É. E eu lembro que naquela noite, meu, ficava, porque assim, eu num sábado, o jogo seria na quarta-feira. Na quarta-feira, falei. Sim, E eu lembro que da cara. terça-feira para quarta eu não dormia, porque, tipo assim, era um jogo no Pacaembu, estádio lotado, eu que tava vindo dar uma bezinha, onde era, assim, era da água pro vinho, as coisas mudou muito. Então, tipo, eu não dormi de maneira nenhuma, não dormi, e fiquei ansioso pra caramba, mas eu lembro que eu fiz um belo de um jogo, foi um jogo muito bom, inclusive deu um trabalho, é claro, o time deles muito superior ao nosso, mas eu consegui fazer um bom jogo, né, com o craque que é o Neymar, né, mas Claro. tipo assim, a minha carreira, a minha história no meio do futebol começou assim, foi do nada. Sim. Ou seja, do Nacional vai para o Barueri, para o Grêmio Barueri, já para marcar o Neymar um jogo contra o Santos, né? Porque não é só o Neymar, você está enfrentando o Santos, né?
Então, para você foi um salto gigantesco, né? No Nacional já foi assim, né? Fez a peneira, já vai treinar com os caras lá. Depois chega no Barueri, já vai ser titular para enfrentar o Santos do Neymar, que era o Santos das goleadas, Neymar, Ganso, André, essa turma toda aí. 2010 para 2011, deve ter sido esse período, né, Alisson? Exatamente, foi esse período aí. Exatamente. E quando foi o jogo? Você lembra quando foi o jogo? Eu acho que foi 4-0, uma coisa assim, 4-0 ou 3-0, uma coisa assim. Sim. Mas foi uma experiência assim, uma experiência inesquecível, porque foi algo assim tão repentino que eu não esqueço até hoje. Não esqueço até hoje. Você quis trocar a camisa com ele, não, Alisson? Eu até tentei, mas a concorrência foi muito grande. Mas depois eu tive o privilégio de reencontrá-lo e hoje eu tenho uma camiseta dele autografada, ele me deu uma camiseta e tal, porque a gente conversou bastante durante o jogo e tal. Sim. E, claro, não sou amigo íntimo, não tenho intimidade, hoje não mantenho mais contato com ele, Mas ele foi de boa. Foi tranquilo, foi uma pessoa muito tranquila, tipo, me deu bastantes elogios assim também, por mais era novo, mas me ajudou bastante durante o jogo, entendeu? Pô, que legal. Tem jogador que não fala nada, né, o Alisson? Fica até bravo com a marcação. E tem outros que trocam ideia, até conversam, que é adversário, mas são companheiros de profissão, né, Alisson? Tem pessoas, futebol é como eu costumo dizer, né? Existe todo tipo de jogador, né? Todo tipo de jogador. E nessa oportunidade eu tive o privilégio de trocar algumas palavras e foi algo bem interessante. Foi uma pessoa muito legal, muito humilde comigo num certo momento. E foi uma experiência muito bacana. Pô, que legal. E aí do Barueri, para onde você foi, Alisson? Quanto tempo ficou no Barueri e para onde você foi depois? Então, o meu empréstimo no Barueri foi bem curto. Foi mais ou menos questão de meses, nós jogamos a, a Copa do Brasil, fomos eliminados logo no início, porque pegamos o Santos. Santos. E depois jogamos o Campeonato Paulista, a Série A2. Foi um momento bem turbulento, porque nós estávamos brigando para não cair, para não se rebaixar. Conseguimos manter a equipe na A2. Eu lembro o último jogo foi um jogo clássico, na época era Grêmio Barueri, foi contra o Grêmio Osasco, que é tipo uma rivalidade Clássico da região. Exatamente. Tipo, no último jogo a gente conseguiu vencer o jogo, sobrevivemos, foi algo muito legal mesmo também, experiência muito bacana. Acho que essa durou mais ou menos o quê? Menos de um ano, deve ter durado uns 8 meses, 9 meses mais ou menos, porque quando eu cheguei, eles já tinham jogado alguns jogos da Série A2 e estavam engrenando na Copa do Brasil e saíram fora, mas foi um período bem curto. E do Grêmio Barueri, eu voltei para o Nacional, Sim. joguei mais uma Bezinha, né, a segunda divisão. E aquela campanha, uma campanha muito boa, quase subimos para A3. E quando terminou o campeonato, aí surgiu a oportunidade de eu ir para Independente de Limeira. Que foi ali foi, tipo assim, para mim, foi não onde tudo começou. Agora eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Inclusive foi a cidade onde eu moro até hoje, onde eu tenho casa, onde eu conheci minha esposa, onde eu casei, onde eu formei minha família. E eu tive o privilégio de jogar lá por 2 anos e meio, quase 3 anos. Foi assim, foram momentos também maravilhosos. Quase subimos para a divisão de acesso, a primeira divisão do Campeonato Paulista. Nós subimos por um ponto, perdemos o último jogo contra o Oeste de Itápolis, lá em Itápolis. Mas foi assim, foi algo assim repentino, mas foi muito marcante para mim, Fred, muito marcante. Pô, que legal. E aí da Independente de Limeira, para onde você foi, Alisson?
Aí da Independente de Limeira, eu tive a primeira experiência, eu tive a primeira oportunidade de ter a experiência de sair para fora do país. Eu fui um agente brasileiro entrou em contato comigo, tal. Inclusive ele é israelense. O rapaz ele era israelense. Era não, ele é Sim. porque ele está vivo. Ele é israelense e fala português. Entrou em contato comigo, perguntando se eu estava livre, como é que estava a minha situação. Ele arrumou algo para mim para a Ucrânia, para jogar a Caramba. primeira divisão da Ucrânia. Ucrânia. Isso, o nome do time é Goverla, na Ucrânia. E eu lembro que nessa época, estava naquela época de guerra na Ucrânia. Não sei se você recorda isso. Acho que isso Conflito. daí era Deve sim. acho que isso era em 2013, 14, uma coisa assim, 12, 13, uma coisa assim, não me recordo. E era um período de guerra. E eu lembro que eu falei com meu pai falou assim, ó, filho, se você acha que vai dar certo, vai com Deus, Deus te abençoe, vai na fé. E conversei com a minha esposa hoje, que era minha namorada na época, e eles me deram todo o apoio possível, mesmo com a guerra, com a bagunça que estava tendo lá. E eu cheguei lá, eu lembro que eu cheguei lá, tipo assim, tudo dando certo, tudo tava tudo certinho, tudo dando certo. Só assim, o lado de fora, né? Você via carro de tanque de guerra passando para tudo quanto é lado, que tava um clima meio de guerra e tal. E eu cheguei lá, fiz uns treinos bons, o treinador gostou muito de mim. No dia seguinte, nós íamos sentar para acertar os termos, tudo certinho. Eu tô dormindo, Fred, tô dormindo na cama assim. Daqui a pouco eu escuto a porta, batendo na porta, alguém batendo na porta desesperado. E eu dormindo, achei que eu tava sonhando ainda. Ouvindo a porta, toda hora batendo na porta. Quando eu abri a porta, era o rapaz, meu, pega suas coisas, vamos embora daqui, vamos embora daqui. Eu, por quê? O que aconteceu? Eu não sabia falar uma palavra em inglês, não sabia falar nada em inglês, Sim, perdido. sim, Vamos embora, vamos embora, vamos embora. sim. E ele não me explicou o porquê. Eu lembro que eu peguei minha que eu tinha que pegar ali só e vim embora de volta pro Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, o cara me explicou, não, que tava tendo guerra lá e o clube não queria acertar o que combinou e tal, não sei o que. Aí não deu certo. Aí Caramba. passou um tempo, eu tive outra oportunidade para ir pro México. Joguei com Tá. um rapaz no Independente de Limeira que jogou muitos anos no México, o Leandro, e tinha um treinador jogou com ele há muitos anos e falou de mim pro rapaz e tal. O rapaz se interessou, mandou eu ir, eu fui, fiquei lá fazendo o teste e tal, passei, fiquei treinando com o time, acho que umas 2, 3 semanas mais ou menos. Cheguei lá no México, aí fiquei 2, 3 semanas treinando. Passou essas 2, 3 semanas, mandaram o treinador embora. Aí mandaram eu junto. Aí vim Caramba. embora. Aí vim embora pro Independente. Foi aí que a gente ingressou nessa Série A2 fantástica que a gente fez, que a gente quase não subiu por um ponto. Aí apareceu a oportunidade de eu chegar aqui em Israel. Isso em 2015. E aí, Israel, foi esse empresário que te ajudou ou foi uma outra pessoa, Israel? Foi outra pessoa. Foi outra pessoa. Foi um rapaz, um brasileiro. Ele era brasileiro, que tinha uma conexão com os russos, com uns russos, com um israelense, um rapaz israelense, que me trouxeram para teste aqui também. E eu vim para fazer teste aqui também. Eu fiquei aqui mais ou menos uns 2 meses fazendo teste. Fiz 2 meses. pré-temporada em 2 meses, 2 meses. Eles me falaram que ia ser 2 jogos para fazer teste, 2 jogos para eles analisar, ver meu potencial. Só que, enfim, eu acabei ficando aqui 2 meses. Foram 2 meses muito difícil mesmo, porque passei muita necessidade, não sabia falar inglês, não conseguia falar língua nenhuma. Tipo, foi muito difícil. Cheguei a passar fome no começo porque não tinha contrato, cheguei todo despreparado. Então, assim, foi uns 2 meses, 2 meses e meio, assim, muito difícil para mim aqui. Muito E, difícil e, mesmo. e, e você, e você ficava onde? Você morava onde aí quando você estava nesses 2 meses aí de testes aí, Alisson?
Então, eu morava num apartamento. Eles me deram um Tá. apartamento com um sofá, uma televisão, uma cama, tal. É, E aí eu saía do apartamento, ia andando pro treinamento, que eram mais ou menos uns 10 minutos, 15 minutos andando. Sim. Mas eu morei num apartamento aqui, no começo. Tá. E aí a dificuldade para comer, porque você não conseguia fazer mercado, essas coisas, ou a dificuldade de comer, o que que era? Ou até mesmo a alimentação, porque Israel tem toda a sua peculiaridade em relação a morar aí, né? Quais são as suas dificuldades iniciais, Alisson? Então, na verdade, as dificuldades iniciais foram financeiras mesmo, dinheiro, entendeu? Ah, não tinha dinheiro. Financeira, exatamente, não Tá. tinha dinheiro, então. é, Aí eu lembro que como eu não conseguia me comunicar com as pessoas, Uhum. tinha um francês no time que a mãe dele era portuguesa e ele conseguia entender um pouco português. E ele me via muito, muito assim, muito cansado, cabisbaixo, tal, mas até então eu não sabia que ele sabia falar um pouco português, porque ele Sim. nunca chegou a se. Ele era um rapaz da mesma posição que eu, então assim, geralmente zagueiro com zagueiro, o cara fica meio assim de querer Competição, né? ajudar, de que Concorrente. é concorrência, né? Mas ele percebeu que eu tava meio debilitado, meio fraco, não dormia, tal. E ele chegou e conversou comigo. Eu expliquei para ele a situação, porque para mim foi a luz no fim do túnel. Eu falei, meu, se eu não falar para ele o que está acontecendo, que pode me ajudar com a língua. E aí eu falei para ele tudo o que estava acontecendo. Ele chegou no treinador, falou pro treinador, o treinador arrumou um restaurante para mim pegar. Eu pegava a comida, saía do treino, eu almoçava no restaurante, pegava a janta. E aí deixava na Caramba. geladeira, congelava. E aí foi aí onde foi melhorando as coisas, foi melhorando a situação, melhorando a situação. Inclusive, eu até brinco com a minha esposa hoje, olha, tudo menos frango, porque eu não aguento mais comer frango. Eu lembro que eu comi muito frango aqui, muito, muito frango mesmo, Fred, muito frango. Então, tipo assim, mas o começo foi muito difícil, Fred, foi algo assim muito, muito difícil mesmo, muito. Caramba. E aí, quando que veio a confirmação que daí eles vão fazer contrato com você e você vai começar a receber uma grana, Alisson? E ainda bem que te ajudaram nesse momento, porque jogar, ter desgaste físico do corpo sem alimentar, uma hora você desmaiar em campo, né? Exatamente, e o calor aqui é algo, Forte, né? algo assim, surreal, assim, inexplicável. Essa é a verdade, inexplicável, escaldante. O sol aqui, o calor, o verão aqui é incrível, algo que para se adaptar é muito difícil. Sim. Então eu lembro que eu fiquei esses 2 meses e meio mais ou menos assim sem contrato. Eu lembro que nós fomos para uma pré-temporada na Áustria. Eu fui para uma pré-temporada na Áustria com o clube, eu sem 1 euro no bolso, 1 euro no bolso. Nossa, E, tipo, caramba. meu, passei uma vergonha, porque, tipo, eu lembro que a gente foi para pré-temporada e a gente ficava sempre no hotel. Então, quando a gente estava no hotel, eu tinha comida, eu comia, eu me alimentava, eu treinava. Só que a gente tinha os nossos dias de folga. E a gente ia para os dias de folga e a gente ficava, tipo, 4 horas, 5 horas andando. O pessoal ia, fazia as compras, tal. E eu lembro que eu Sim. ficava rodando, rodando, sentava, Só olhando. pegava, só olhando, porque eu não tinha o que fazer. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Então, assim, foi algo que aí passou, a gente voltando dessa pré-temporada, mas isso já dava mais ou menos uns 3 meses, eu sem dinheiro nenhum. Eles falaram, ó, a gente gostou de você, a gente vai assinar o seu contrato. E, e ainda tive problema com a equipe do Brasil, com a Independente de Cara, Limeira, porque eles queriam um valor, e eu estava no término do meu contrato, tal, não queriam me liberar, foi uma briga tal, 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 tal. Aí me liberaram e, tipo assim, resumindo, eu fiquei mais ou menos uns 4 meses assim no país, sem nada, assim, sem sem só nada, sem uma grana. sem nada, nada, nada. E E detalhe, o tava meu tava casamento só você, Alisson? Tava só você ou tinha mais alguém com você da sua família? sozinho, tava Sozinho. minha esposa tava no Brasil organizando o casamento, o nosso casamento, porque a gente Caramba. ia casar no Brasil e aí ela ia vir comigo. E tipo Tá. assim, eu 4 meses aqui trabalhando e ela só mandando as contas, ó, o casamento vai ficar isso, vai ficar isso, vai ficar isso, e nada das coisas, e nada do contrato vir, e nada de acontecer nada. E eu, meu Deus, o que que vai acontecer? O que que vai ser? E nessa E hora do casamento, né, Alisson? Nessa hora,
qualquer sorriso na igreja, no buffet, qualquer sorriso custa uma grana, né? O quê? E tipo assim, eu lembro que eu saí de lá, eu falei, ó, você cuida do casamento, você sabe, deixar a mulher cuidar do casamento das coisas, meu, a mulher vai que vai, entendeu? Vai que vai, entendeu? Dia da Então, noiva, dia assim, do noivo, das daminhas, tem tudo ali. exatamente, tudo, tem tudo. Então, eu só vi as contas chegando, as contas chegando, falei, meu Deus do céu. Enfim, eu lembro que eu fiquei mais ou menos uns 4 meses, assim, nessa vida aí, assinei o contrato certinho. Quando eu assinei o contrato, eu lembro que eu fiquei os 3 primeiros meses, assim, dos meus 3 primeiros salários, eu pegava o salário e fazia assim, o Brasil. Era tudo pro Brasil, porque tinha que pagar as contas do casamento, tinha que pagar as coisas. Você continuava sem dinheiro, então, né? E eu fiquei sem dinheiro, ficava assim, ficava com o mínimo possível, assim, para me comprar alguma coisa assim diferente, um suplemento, alguma coisa assim, e mandava tudo pro Brasil. Mas foi assim, aí depois voltei pro Brasil, casamos, fizemos um casamento espetacular, foi um casamento maravilhoso, assim, a gente se divertiu bastante, as Legal. pessoas os convidados se divertiu bastante, foi muito bom. Aí voltamos Que junto, bom. eu e a minha Alisson, esposa só voltamos junto. aproveitando. O que fez você não desistir? Porque, assim, foram muitos obstáculos. Você ficou aí num país que você não sabia a língua, uma cultura totalmente diferente, né? Estrangeiro, né? Não sabendo se ia ficar ou não, passando aí fome, necessidade, sem receber um dinheiro aí, sem ter a certeza que seria contratado, distante do seu país. O que fez você não desistir? Olha, Fred, eu acho que primeiramente foi acreditar. Eu acreditava muito no meu potencial, entendeu, Fred? Eu acreditava muito em mim, muito. Sempre tive uma autoconfiança, sempre tinha certeza que iria dar certo. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto era que eu eu não iria aceitar se eu voltasse mais uma vez, porque já tinha sido frustrado 2 vezes. Uma fui para a Ucrânia Ucrânia e México. e México. Então eu falei assim, se eu voltar agora, meu, eu vou parar, vou ingressar numa faculdade aí, num trabalho e vou parar de jogar futebol, desistir mesmo. Então eu falei assim, então eu vou dar meu máximo aqui, vou passar o que tem que passar, se eu tiver que dormir na rua, vou dormir na rua, mas que vai dar certo, vai dar certo. Entendeu? Então assim, acho que o mais importante foi o quê? Primeiramente, acreditei, eu criei na minha capacidade, e segundo, eu fui perseverante, fui forte, muito forte. Foi mesmo. Legal. E aí você casou, aí foi com a esposa, voltou para Israel, é isso? Sim, eu vim para Israel com a minha esposa, chegamos aqui em Israel, uma cultura totalmente diferente. Para minha esposa no começo foi muito Eu difícil imagino. mesmo. A adaptação, essas coisas. Ficava sempre dentro de casa, mas aí eu fiz meu primeiro ano aqui em Israel, fiz um ano mediano, né? Fizemos um ano mediano, com um time da primeira divisão e tal. E eu assinei o contrato um ano com a opção de coisa. Nesse segundo ano, eu fiz um ano assim, excelente. Excelente. Números muito bons, muito bons números, jogando todos os jogos. E aí foi onde despertou o interesse de uma grande equipe daqui de Israel, que é o Maccabi Haifa, para me contratar. Peraí, Alisson, que deu uma embaralhada agora aqui nas coisas do ar. Melhora o som. Alisson, tá me ouvindo, Alisson? Tá me ouvindo Tô agora? ouvindo, tô Tá me ouvindo, ouvindo? Então, agora tô ouvindo, voltou. É perfeito. que deu uma tremidinha. Aí você estava falando, você foi com chance de um ano de contrato com chance de prorrogação. Aí começou a dar uma falhadinha no áudio. Pode retomar, por favor, aí, Alisson. Então, aí eu assinei o contrato com uma opção de Tá. renovação automática para o ano seguinte, 2 anos. Sim. E aí a gente fez um primeiro ano mediano, um campeonato mediano, Sim. ficamos no meio da tabela tal.
E acabou o campeonato, eu e minha esposa voltamos para o Brasil de férias. E no ano seguinte, voltamos para cá para o segundo ano, já mais preparado. Já Claro. com a mentalidade já mais preparada, já se adaptando um pouco melhor tal. E aí eu consegui fazer no segundo ano eu consegui fazer um excelente campeonato, com muitos números, bons números, jogando todos os jogos em alto nível. Qual o nome do time, Alisson? O meu primeiro time aqui, o nome é Maccabi Petah Tikva. Maccabi. Foi em Isso. Israel, em Tel Aviv mesmo? Em qual cidade? É uma cidade a mais ou menos uns 20 quilômetros, 15 quilômetros de Tel Aviv, mais ou menos. Bem próximo, assim, bem próximo. E, eu cheguei nessa equipe, aí no segundo ano eu fiz um ano perfeito, com muitos bons números, Entendi. onde despertou o interesse de Aí de você uma ficou equipe nesse clube. grande daqui, de Israel, em me contratar, que é o Maccabi Haifa. Eu estava no Maccabi Petah Tikva e eu fui para o Maccabi Haifa. Assinei um contrato de 3 anos com o Maccabi Haifa, que é uma das grandes equipes aqui, a segunda equipe, primeira, segunda equipe daqui do país. E, e fiquei por lá 2 anos. No meu último ano de contrato, trocaram de treinador, o treinador novo chegou, não me deu muita oportunidade, não me quis mais no grupo. E foi aí onde eu me mudei para essa equipe que eu estou agora, que se chama Bnei Yehuda aqui em Tel Aviv. E aí eu vim para cá o ano passado, fiz uma boa temporada ano passado com grandes números também. E, agora renovei, assinei mais um ano de contrato aqui e estamos trabalhando forte, Fred. Aqui é um campeonato, o nível aqui é muito bom, a organização aqui é muito boa. O nível do campeonato é bem competitivo, as equipes pequenas, assim, claro, você tem os 4 primeiros times do país, e os demais são medianos, são todos da mesma linhagem, mas assim, o nível de competição muito, muito, muito forte, eles visam muito os esquemas da Europa, né, a qualidade, né, sempre querendo aperfeiçoar alguma coisa, melhorar alguma coisa, tal. Então, assim, eu lembro quando eu tive a oportunidade de vir, eu jamais imaginei que o país seria esse país e o nível do futebol seria esse nível de futebol, entende? E Alisson, o nome do seu time que você está atualmente, qual que é o nome do time, correto? É Beneiuda. Isso é mais difícil de falar, Beneiuda. né? Como é que é? Esse é mais difícil, Benilda. é. É isso, Beneiuda. Benilda. Legal. O Alisson, aí, por exemplo, tem muitos estrangeiros, como que tem sul-americanos, como que é esse contato? Você aprendeu o inglês, como está sendo agora essa comunicação? Agora, eles são quantas temporadas no total? Já são 4, 5 temporadas? Quantas são já no total? Então, eu tô abrindo a 6ª temporada agora aqui. Sexta. Essa é a Tá. minha 6ª temporada. O país, cada equipe aqui no país, eles são autorizados a 6 vagas para estrangeiro. Tá. E aqui tem jogador assim, de todo mundo, do mundo Tudo. todo, mundo todo. Inclusive brasileiros aqui tem bastante jogando na primeira divisão. Acho que, se eu não me engano, tem eu e mais dois, eu acho, eu e mais dois. Mas na segunda divisão tem mais uns 2, 3 que eu conheço, tal. Hoje eu falo inglês fluente, falo a língua daqui também, consigo me comunicar com a língua daqui também. É bem difícil o hebraico, mas é uma língua. Hebraico. Hoje eu tenho o privilégio de poder falar, me comunicar na língua deles, algo que facilitou muito para mim, que facilita muito para mim meu dia a dia aqui também. E, e assim, no meu time a gente tem dois, eu e mais 3 estrangeiros. Um sérvio, um ganês, um chileno e eu. Somos 4. Tem vaga para mais 2.
Mais dois. Mas como eu disse, tem muitos estrangeiros, tem de toda a parte do mundo Sim. tem estrangeiro. E a temporada aí, que nem a temporada europeia, vai iniciar agora uma nova temporada, 2020, 2021. Como que funciona o calendário? Então, aqui já iniciou, na verdade, né? A gente já Já? jogou primeiros jogos há dois finais de semana passado, atrás. Esse final de semana a gente não jogou por causa que foi a paralisação para seleções, os jogos das seleções, né? Sim. Das ligas das nações aí. O calendário aqui é um pouco diferente, Fred. É um pouco diferente porque aqui não para, eles não comemoram, não tem comemorações de Natal, Ano Final de ano, né? Novo. Tipo assim, o final de ano deles é agora em setembro. Tá. Próximo final de semana eles comemoram o Ano Novo deles, no calendário hebraico judeu, né? Sim. E então assim, é um calendário muito diferente. Aqui geralmente começa em agosto e termina em maio, né? Então, assim, é algo bem diferente, assim, do calendário europeu. Tá. E aí, o que você está de perspectiva, Alisson? Você tem contato até quando com essa equipe? Então, eu tenho um contrato agora até o final dessa temporada, assim, até o final dessa temporada, porque estamos agora trabalhando junto aí, inclusive o Paulo estava aí online aí, quero mandar Paulo um forte Afonso, abraço pro Paulo aí. Isso, estamos claro. trabalhando junto aí, ele com a empresa dele, a GR Sports, o Martinez. Estamos trabalhando muito, muito meu nome. Já era para ter saído aí esse ano, já era para ter acontecido algumas coisas aí, mas inclusive por causa do corona aí deu uma dificuldade de algumas coisas para entrada em país, saída de país, assim, foi algo meio que dificultou a minha mudança, a Sim, minha mais transferência, difícil. mas nós trabalhando muito forte para, inclusive o Paulo e o Martinez e a GR Sports estão trabalhando muito forte para mim é uma situação no Japão. Então, assim, é algo que nem eu assinei até o final dessa temporada, mas com a perspectiva, com a visão de que algo grande Poder vai sair. acontecer, entendeu? Que alguma coisa vai acontecer. E se não acontecer agora na janela do inverno, vai acontecer no final do contrato. Porque a gente tem trabalhado muito forte mesmo Legal. para conseguir algo, não que seja algo ruim aqui, mas algo melhor, sempre visando algo melhor. Aí você, o pensamento, ficar fora do país ou voltar ao Brasil? Se você ter, quem sabe, um clube de Série A, um Série B, mas assim, um clube importante aqui no Brasil, ou você espera ficar ainda aí fora? Ou você não tem essa regra? O que tiver e for legal para mim, tá ótimo. Então, Fred, eu acredito assim, eu tenho muita vontade mesmo de regressar e jogar no Brasil, entendeu? Isso é algo que eu tenho muito dentro de mim, mas eu acho que ainda no momento, ainda não tá no momento de voltar ainda. Para mim, ainda acredito que eu tenho mais uns 4 anos, 5 anos para jogar futebol aí. E espero ter a oportunidade de, não sei, uns anos aí, daqui uns 3 anos, 4 anos, ter a oportunidade de voltar para o Brasil e poder jogar uma Série A, poder jogar numa equipe boa e finalizar a minha carreira no meu país de origem seria gratificante para mim. Legal. Como que foi aí a quarentena, coronavírus em Israel? Você estava aí no Brasil. Como que foi para você, Alisson? Então, a quarentena aqui para mim, para minha família foi, como posso dizer, pelo fato de Israel ser um país muito subdesenvolvido, a gente não sentiu muito essa situação do coronavírus como afetou a Itália, afetou muitos países assim. Israel não, claro, teve teve problemas financeiros, econômicos, sim, mas assim, Sim. a gente passamos em casa, respeitando as ordens, as regras daqui do país, né? Sempre nos prevenindo com máscara, evitando sair de casa, evitando contato com o pessoal.
Mas a gente, graças a Deus, por ser um país subdesenvolvido, eles deram para a gente todo o suporte possível e a gente passou por essa pandemia, assim, um pouquinho, não posso dizer tranquilo, porque é algo assim que Preocupante, né? foi difícil para todos, mas a gente passou de uma maneira que foi aceitável, sabe? Uma maneira que deu para ficar tranquilo. E viver em Israel, como que é viver em Israel, hein, Alisson? Você citou a dificuldade no início, mas como que é, né? Viver em Israel, tirando o lado do futebol, né? Como é viver em Israel? Você sai, você tenta conhecer as coisas aí no país, você não sai tanto. Como que é para o estrangeiro viver, né? Um brasileiro, um sul-americano, viver em Israel, Alisson? Então, Fred, eu comentei com você no começo, é bem difícil, a adaptação é bem difícil, tanto que tem muitos estrangeiros que chegam e não conseguem, eles ficam 3 meses, 4 meses e vão embora, porque Alisson. tudo diferente. A alimentação é diferente, o clima, principalmente, é muito diferente. É um país lindo, maravilhoso, muitos lugares lindos, maravilhosos aqui para você conhecer. Já tive a oportunidade, eu e minha esposa, nós tivemos a oportunidade de conhecer muitos lugares bonitos, inclusive Jerusalém, que acho que muita gente, acho que o mundo inteiro tem Todo mundo quer, né? o sonho de vir e conhecer, que é um lugar muito, muito, muito edificante, muito espiritualmente falando, é um lugar bem, muito forte, onde aconteceu muitas coisas mas assim, eu não tenho nada a dizer a respeito do país. É um país, como eu disse, é um país subdesenvolvido, segurança, educação, limpeza, sabe? É um país assim que a pessoa que vem e ela quer ter sucesso no país, realmente ela tem que sacrificar, porque no começo é muito difícil, comida, o jeito deles, são pessoas bem frias, bem secas, sem paciência nenhuma. Então, assim, é algo que você tem que, no começo, tem que ter um jogo de cintura, você tem que saber levar eles, lidar com eles, é onde muitas pessoas batem aqui e vai, porque não consegue entender a mentalidade deles, né? Então, assim, mas é um país perfeito. É um país que se eu pudesse, se eu tivesse a oportunidade de morar aqui, de fazer minha vida aqui neste país, eu faria com o maior prazer. Não sou do imposto de renda, não quero saber quanto você ganha, tá? Mas eu vou te fazer a pergunta. Dá para fazer o pé de meia jogando em Israel, Alisson? Pelo menos, se a gente estava jogando aqui no Brasil, aí no Israel, dá para pelo menos ter uma ação mais tranquila financeiramente? Dá, assim, sim, aqui é Israel, né? Israel é um país que mas é um país comparado com outros países da Europa, é um país financeiramente muito rico. Então, assim, se eles realmente querem alguma coisa, eles pagam, entendeu? Questão, jogador estrangeiro aqui não vem para ganhar pouco dinheiro, entendeu? Então, se a pessoa for uma pessoa, tipo assim, uma pessoa de família, uma pessoa cabeça, uma pessoa que, que pensa no futuro, regrada, que quer fazer, tem planos de fazer investimentos futuro, a pessoa consegue tranquilamente fazer um pezinho de meia no Brasil. Por mais que aqui o custo de vida é muito caro mesmo, Fred, mas assim, você consegue fazer tranquilamente o seu pezinho de meia, você consegue planejar o teu futuro tranquilo. A pessoa só precisa o quê? Sacrificar. Você sacrifica um pouquinho aqui para lá na frente você ganhar um pouquinho, entendeu? Se eu quiser viver aqui uma Claro. vida como um rei, lá eu não vou conseguir ter nada, entendeu? É. Então, a gente sacrifica um pouquinho aqui, vive uma condição de vida boa, entendeu? Boa, na minha opinião,
na minha visão, uma vida maravilhosa comparada à vida aí no Brasil, uma vida maravilhosa, e ainda você consegue planejar aí coisas para o seu futuro. Pô, que legal. Muito bacana. Deixa eu só aproveitar, a gente já está na parte final da live, agradecer, porque aí já está de madrugada, já é sábado aí em Israel. Eu estou pegando a madrugada aqui do Alisson, muito gentilmente. O Alexandre Guerra mandou aqui, falando das diferenças do futebol do Brasil e Israel, adaptação ele já disse sobre Israel também. Rotina de treinamentos. O treinamento é um período só, que é o treinamento em Israel? Então, depende da equipe, né, Fred? Depende da equipe. Tem equipes que priorizam 2 treinamentos, tem equipes aqui que tem treinadores estrangeiros que vêm com a mentalidade europeia, que fazem 2 treinamentos, mas a maioria das equipes aqui principalmente no verão, é uma vez por dia, porque o calor é exaustivo, é muito forte, então a maioria dos treinamentos são uma vez por semana, ou no período da cedo, entre o sol está bem mais fraco, ou à noite. O seu treinador ele é estrangeiro ou o seu treinador é israelense? O meu treinador é israelense. O meu treinador é israelense, mas tive a oportunidade de trabalhar com treinadores estrangeiros aqui também. Legal, bacana. O Renan está participando aqui, é seu parceiro, né, o Renan? Sim, o Renan é Você um conhece? grande amigo meu, que inclusive foi através dele que eu cheguei ao Paulo. Ele foi uma pessoa que fez o intermédio aí entre eu conhecer o Paulo, a empresa GR Sports e o Martinez.